Nós estamos na era da comunicação digital, hein? Olha só, você já navegou pelas redes sociais, pela internet e chegou uma hora que você não sabia nem onde você estava? É sobre isso que a gente vai conversar no nosso Em Tríade de hoje. Olá, meus amigos, tudo bem? Tá estranhando? Episódio novo do nosso Em Tríade nesse horário? Talvez muita gente ficou esperando toda quarta-feira, como a gente fazia todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Muita gente deve ter esperado a gente ontem, 11 horas da manhã, e cadê o Em Tríade? Chegou, só que agora em novo horário. Nós estamos com o Em Tríade, com episódio novo e também com dia e horário novo. A partir de hoje, viu, Vitor? É hoje mesmo. A partir de hoje, nós vamos estar com você toda quinta-feira, às 9 horas da noite. E para estrear este novo horário, nós estamos aqui com dois jovens bonitos, né? Que vem, e jovens, quando a gente fala de jovens, a gente já fala de uma geração cibernética, digital, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no nosso episódio de hoje, estreando esse novo horário toda quinta-feira às 9 horas da noite. E olha só, já vá mandando esse programa para muita gente, e é claro que você curtir o programa, deixar o seu like, fazer comentário, compartilhar com outras pessoas, você está dando uma notícia, uma mensagem lá para o YouTube que vale a pena ter esse conteúdo no ar. Na verdade, o Em Tríade tem como proposta ter conteúdos relevantes que venham subsidiar aí o teu conhecimento em diversas áreas do conhecimento. No caso, hoje, nós vamos falar sobre a publicidade digital, sobre o mundo digital. O quanto é importante você estar inteirado, especialmente você que pretende, de alguma forma, você que está estudando sobre isso, publicidade digital, para você que é um empresário, tem a sua empresa e ainda não encontrou uma equipe boa para tomar conta das suas redes sociais, para fazer você de fato acontecer aí com o seu negócio, enfim, sobre tudo isso a gente conversa hoje aqui no nosso episódio de hoje. Eu estou aqui então com o Davi Mendes e com o Matheus. Eu tenho uma história deles aqui, eu pedi um release para ir mandar a história da vida deles, né? O Davi Mendes Batista, ele é paraense, filho de João Batista, que nasceu lá em Curitiba, e de Leila do Socorro, é natural de Belém do Pará, a mãe dele também. Desde cedo, diz ele, trago comigo uma inconformidade positiva. Olha só, o cara cheio de palavras rebuscadas. Sempre busquei a excelência em tudo que fiz. Aos 12 anos já liderava grupos na igreja, demonstrando minha capacidade de influenciar e motivar. Após o ensino médio, novas portas se abriram, ele passou na UFPA Engenharia Elétrica, também foi aprovado em Física na UEPA e na EFON no Ciaba. Parece que a história termina aqui, mas a inconformidade continuou e ele decidiu permanecer na EFON, é isso? Não, fiquei um tempinho ali na EFON, mas a inconformidade, na verdade, continuou e eu saí de lá e decidi apostar no empreendedorismo, que é que a gente vai conversar também. Bom, exatamente, é importante até a gente citar isso, né? Que são dois jovens empreendedores, né? Depois que a gente passa dos 15 anos, todo mundo pra gente é jovem, tá? Não se ofenda de eu chamar vocês de jovem, tá? É por causa da minha idade mesmo. É por causa do tiozão, Não, né? O e tiozão é assim. a gente tava conversando com a Raquel aqui, ela achando que a gente já tá velho, né? Ela tem 18 aqui, aí tem uma diferença. Eu olhei assim, já faz 6 anos. Quando ela tinha 12 anos, a gente tinha 18. Eu já tive 18 anos também na minha vida. Hein, Vitor? O Vitor também já é tiozão. Bom, deixa eu falar um pouco aqui do Matheus. Matheus Queiroz tem 24 anos e há 5 anos desenvolve um trabalho ajudando empresas no Pará. Curioso e sempre buscando novas tendências. É interessante porque essa ideia da inconformidade, da curiosidade, da inquietação é um princípio básico para os empreendedores, né? Não conheço nenhum empreendedor que seja quieto, acomodado, né? Que goste de estar em zona de conforto e de segurança. A gente
que tem a cabeça do empreendedor, tem essa inquietude constante, né? Depois a gente vai falando mais um pouco aqui sobre o release de vocês, mas vamos começar. Davi, prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo especial. Show de bola. Me apresentando, né? Continuando ali o release. Eu me chamo Davi, sou natural daqui. Eu acabei não conseguindo mandar a história por completo aí, mas a minha história... Mas a gente conta aqui. Minha história eu vou tentar resumir bem. Ela começa com uma inconformidade sempre com relação às coisas. Então, tudo que eu buscava fazer, eu acredito que isso é próprio do empreendedor, não é porque o Davi é demais. Não, isso faz parte. Eu acho que tudo no empreendedor começa, de certa forma, com uma faísca. E isso, posso dizer, em mim começou muito novo, essa inconformidade, né? Então, eu frequentava, quando pequeno, assim, quando já consigo lembrar um pouco mais das coisas, a Igreja Batista ali do Telégrafo, né, do pastor Milton Macedo, não sei se você tem a oportunidade de conhecer. E mais ou menos isso, por volta de 12 anos, sempre eu estava tentando estar inteirado nas coisas, estar à frente das coisas. Quando eu vejo estar liderando células com problemas cabeludos, digamos assim, com 12 anos, como uma igreja situada na periferia ali do Telégrafo, então já apareciam alguns problemas um tanto quanto complicados. Sim. Então, muito jovenzinho, eu tive que ser instigado assim, a amadurecer com relação a esses problemas. E sempre muito inconforme com as situações. Então, chegou ali, por volta ali de 14 anos, eu me lembro que, enfim, eu acho que era o Jefferson Lima e estava divulgando um programa de jovem aprendiz, enfim, não vou entrar no mérito se me ajudou ou não, mas eu olhei aquilo dali e falei, cara, então tem a oportunidade de arranjar um emprego com 14 anos, então eu vou arranjar. Coloquei um currículo debaixo, pedi para minha tia, não sabia nem fazer isso, faça um currículo para mim, por gentileza. Peguei o currículo e levei numa loja chamada Forte Center. Não sei nem se pode falar. Não, sem problema. A gente vai atrás do Levei o meu currículo lá, o dono, seu Miguel. Entreguei, falei, quem é o dono aqui? Não, seu Miguel ali. Onde é a sala dele? Um menino novo, o pessoal achando estranho, todo arrumadinho. Entrei na sala dele. Foi, meu jovem, o que eu posso lhe ajudar? Eu preciso de um emprego. Eu gostaria de ter um emprego, me lembro que ele achou graça. Mas aí, o pouco que eu conversei ali com ele, ele decidiu me dar uma oportunidade. E eu arranjei meu primeiro emprego lá de estoquista. Aí cheguei em casa todo feliz, minha mãe não sabia nem o que estava acontecendo. Enfim. E aí eu, de estoque, já fui para venda e aí começou, de certa forma, onde eu vou tocar daqui a pouco de maneira mais incisiva, a minha jornada principalmente com vendas, aos 14 anos de idade, oficialmente, né? Sim. Então, aos 14 anos eu já me envolvi ali com a parte de venda dentro da loja. Quando eu saí do estoque e fui trabalhar com venda, eu já estava chamando a atenção na venda ali, devido talvez eu estava conversando um tempo desse, né, o que faz, de certa forma, o vendedor, talvez a ideia do carisma na época, não tinha muito conhecimento técnico, né? A desenvoltura, enfim, comecei a me destacar. E foi assim a jornada, foi desde o ensino fundamental, aí fiquei um tempo na Forte, me senti um pouco conformado, acredito hoje, graças ao bom Deus, eu comecei a enxergar que ali não era o lugar, que dali não viria transformação de fato para minha vida e para o que minha casa precisava, não vim de uma família rica. Então eu entendi que viria através dos estudos. E eu comecei a me envolver um pouco mais com o estudo, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de jogar bola. Então eu tinha uma provinha ali, por exemplo, lembro até hoje, tinha uma prova de Olimpíada no colégio. Eu faltei a prova de Olimpíada porque eu fui jogar bola na casa de um amigo aqui na Almirante Barroso, por exemplo. Mas ao mesmo tempo estudava e aí chega um momento que eu tive que... Mas tudo que eu tentei me envolver, eu tentei fazer com excelência. Então... se eu fiz natação, por exemplo, aí eu fui medalhista paraense em natação aqui, pelo um clube muito do coração, que é o Remo. Agora sim. Aí eu discordo, eu já particularmente discordo. Pois é, então a gente vai continuar o podcast. Você vai ficar ainda aqui? Mas aí, por exemplo, fiz natação, mas aí depois de ter me envolvido muito em futebol, então no colégio, geralmente no colégio que eu estudava, eu já ia disputar o JEPS pelo colégio, era o pivôzinho ali, apesar de ter essa cara de nerd. A gente desenrola um pouco ali com relação ao futebol. E aí entrei no ensino médio e eu comecei a entender que a transformação de fato, acredito de fato por uma iluminação de Deus mesmo assim, que viria através dos estudos. Até hoje eu não sei o que me motivou, porque o menino que jogava bola, faltou prova, por exemplo, de uma Olimpíada para ir jogar bola, de repente chega com o treinador lá do time, de um colégio X aí, eu cheguei e falei, ó, não vou mais jogar bola. Ele falou, mas por quê? Porque eu vou me dedicar a estudar. Me lembro certinho. Ele falou, mas como é que tu vai parar tudo aqui pra estudar? Tu é burrão?
Ele falou assim mesmo pra mim, eu falei, não, mas vai dar certo. E ser movido pelo desafio, parece que ele deu um tapa na minha cara e esse tapa foi pra frente. Sim. Um tapa na minha costa que me impulsionou. E aí desde aí eu comecei a estudar muito. Comecei a estudar uma média de 10, 11 horas por dia. Então se eu no fim do primeiro ano do ensino médio. Então se eu fosse estudar matemática, por exemplo, eu ligava o meu cronômetro ali, vou ao banheiro, pausava o cronômetro, ia ao banheiro e voltava. Então de fato eram horas estudadas, horas aproveitadas. Então eram 11, 10 horas por dia eu cheguei a estudar. E nesse ritmo, eu acredito muito no poder, para não me alongar muito, no poder da constância, né? Então, eu mantive uma constância nesse ritmo de estudo muito intenso não foi muita coisa, mas foi 1 ano e 8 meses, mas isso mudou minha vida. Então, um menino que não sabia somar uma fração, por exemplo, 1/2 mais 2/3, que falaram, na época eu não sabia nem que era mínimo múltiplo comum, MMC, que faltou a prova no primeiro ano do ensino médio, chegou no 3º ano, aí eu já fui medalhista paraense na Olimpíada de Matemática, já passei eu gostei muito de exatos, então me inscrevi em engenharia elétrica, como você falou, me inscrevi em física na UEP, passei nos primeiros lugares, e aí eu focava no ITA, então eu acabei passando meio tempo e passei no CIABA, entrei no CIABA, mas lá dentro também fiquei muito inconforme, eu entendi que eu poderia muito mais do que aquilo. Enfim, aí eu decidi sair do CIABA, eu brinco, mas enganei minha mãe com o sonho, né? Poxa, já tá dando CIABA tudo zerado, ninguém entendia na família. Falei, cara, o cara vai sair, eu ia me formar com 21 anos como segundo tenente. Então como é que tu vai sair, cara? Não, eu vou sair porque eu vou fazer medicina, que é o sonho de toda mãe. Sim. Então eu consegui enganar ela. Mas aí acabou que no ato do vestibular, durante o ensino médio, eu conheci o Matheus, sempre a gente foi trocando figurinha, a gente sentava horas, né? Em casa, assim, comprava lá um lanche, um x-tudo lá pra gente, ficava conversando como a gente ia mudar o mundo, como a gente ia mudar de vida, como a gente ia empreender, e veio histórias absurdas, desde a gente vender camisa, a gente fazer rifa, fazer de rifa um negócio, montar uma quadra de futebol, sempre a gente viajou muito. É interessante, Davi, isso aí, porque a gente já percebe no jovem, né? Eu vejo isso na Raquel, eu vejo isso no Nicolai, que eu já conheço desde de criança também, essa inquietação mesmo, né? Você não só pensar, quero arranjar um emprego, quero ter minha carteira assinada para ter segurança e pronto. Né? Geralmente, esse é a regra, né? Mas você vem e vê um jovem que diz, não, como a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro, para ter algo nosso mesmo? Isso já é aquela sementinha, aquela veia empreendedora que está ali aparecendo, né? Só dá um tempo, porque se eu não deixar, ele não vai deixar de falar. Não para não. Pode me parar mesmo. Não é à toa que ele é o comercial da empresa, então não tem como aí já falar. Bom, né? Chegarmos a pontuar aí uma coisa que eu achei muito interessante, que é a insatisfação, né, com o estado atual, né? Eu também não vim de família rica, bastarda, acredito que Davi também não. E com o tempo foi passando, né, desenvolvendo, criança, adolescente, até chegar na fase adulta, sempre algo me inconformava. Então, uma característica muito interessante do empreendedor é essa curiosidade, essa procura por inovação, sempre está buscando novas tendências. Por que isso, né? Porque às vezes a oportunidade passa na nossa frente e a gente não consegue identificar. Sim. Muitas vezes porque não tem conhecimento. Não adianta a gente passar por ter várias oportunidades e no final das contas a gente não consegue agarrar aquela oportunidade porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento, não sabe, não tem uma equipe ali para conseguir abraçar e fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que um dos diferenciais, né? Não basta ter só um sonho, mas eu acho que a gente precisa estar se desenvolvendo, estudando, buscando inovações, porque hoje o que eu mais vejo, né? Ainda mais nesse período de que tudo é muito rápido na internet, que tudo é muito fácil. Mas um dos pontos principais que eu acredito é o seguinte: acontece a questão da gente estar muito antenado nas tendências, agarra uma oportunidade, mas não tem persistência. O que acontece muito mesmo, né? A constância, como o Davi pontuou. O que acontece muito e que vai acontecer a todo momento são as dificuldades. Então a gente até brinca, né? Teve gente que começou com a gente lá atrás e não conseguiu persistir durante nem um ano, nem 6 meses, nem 2 anos, porque não teve a persistência, não conseguiu passar pelos obstáculos. E muitas coisas, uma coisa apoia a outra, né? Obviamente, a gente agarrou uma oportunidade, mas a gente
tem um alicerce ali no conhecimento, em pessoas, que eu acho que hoje a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Sim. Sempre precisa de pessoas para estar auxiliando, para estar entendendo. Às vezes, poxa, tu tem uma ideia muito bacana, eu também tenho, só que eu não tenho a capacidade técnica que tu tem. Então as coisas vão se somando, né? Então acho que vai muito disso, vai muito desse coletivismo, desse de fato de acreditar nas ideias e principalmente acreditar em pessoas. Perfeito. Eu acho que é por aí. Agora falando um pouquinho sobre mim, né? Falando que eu não, como eu comentei no início, eu iniciei, né? Depois jovem, né? Muito curioso, até que eu me interessei de fato pelo mercado digital. Foi algo que começou muito aleatoriamente, né? Eu comecei a fazer na UFPA Engenharia Civil. E lá o mercado, querendo ou não, eu estagiei em 2 lugares ali, não me interessei tão bem ali pelas áreas, né? Estagiei em uma empresa de engenharia, depois prestei também um serviço para uma instituição pública aqui no estado. E aí surgiu a oportunidade. Comecei a ver várias tendências, né? Sempre me conformando, apesar de estar estudando, fazendo estágio e estudando ali, tentando ver tendência, eu consegui identificar uma oportunidade em criação de sites. E aí foi onde começou todo o projeto, né? Pessoal, até então, apesar do Davi estar caminhando para outra rota, depois que a gente se encontrou. Comecei a desenvolver sites, comecei a descobrir que de fato não basta só ter um site. Hoje tem muitas empresas que têm apenas um site, mas aquele site tem que vender. Até que um dia chegou uma pessoa para mim, Matheus, faz um site para mim. Aí eu fiz um site para essa pessoa. Aí foi muito curioso, né? Porque no final das contas ele falou assim, Matheus, mas tudo bem, tu já fez o site para mim, mas e agora? O que a gente faz? Aí eu, caramba, mas e agora? O que a gente tem que fazer? Meu site tem que vender, eu quero vender. Aí eu, caramba, a gente tem que começar a fazer anúncio. E foi aí que começou a minha trajetória nesse segmento, né, de anúncios, gestão de tráfego, né, que é uma carreira nova, né, que é uma tendência nova hoje, que já acontece muito tempo ao redor do mundo, mas no Brasil é uma profissão atual, né, uma profissão muito recente, muito prematura. E aí eu comecei a desenvolver esses anúncios e comecei a dar resultado para essa empresa. Caramba, eu acho que eu consigo replicar isso para outras empresas. E aí eu fui fazendo trabalho em trabalho, indicação em indicação, e até que cheguei em um momento que eu consegui ter aí na minha cartela 14 clientes. Só que não satisfeito, né? Eu falei, caramba, tem alguma coisa, acho que tem como a gente fazer algo mais, né? Foi aí que eu conheci o Davi e aí... Não conheceu não. Não. Reencontrou. Foi aí que eu reencontrei o Davi e aí a gente montou uma parceria e que tá durando até hoje. A gente pode entrar em detalhes um pouco depois. Tá, vamos partir para o tema, né? Que no caso é o trabalho que vocês fazem. Bom, quando a gente fala em constância, que foi a palavra que foi comum em vocês, né? E de fato é persistência, constância, regularidade, você realmente continuar mesmo diante dos obstáculos. É claro que eu vou olhar para a minha história. Eu tenho uma escola, a Escola de Adoradores vai fazer esse ano 23 anos, não é? E já teve momentos que eu imaginei, não vai dar para continuar. E a gente continuou, porque obstáculos, dificuldades vêm, mas o empreendedor, e especialmente se esse empreendedor ele tem essa capacidade que você falou ainda há pouco de observar as oportunidades, né? Ter visão para, cara, vem num obstáculo, às vezes é um obstáculo teu, uma dificuldade tua, e às vezes é uma dificuldade de uma outra pessoa, né? De um cliente teu, você vê que ele tem uma dificuldade, a dificuldade dele pode ser, de fato, ali o teu, né? O teu nicho, onde você vai dizer, cara, essa é a dificuldade que eu vou sanar, que eu vou responder. Então é muito importante a gente observar essas oportunidades. Então a dificuldade de alguém pode ser a tua oportunidade, né? E às vezes a tua própria dificuldade pode ser uma oportunidade que está surgindo diante de você. E aí vocês entram então para esse mundo, né? Eu necessitei, nós temos aqui na escola sempre, eu sou apaixonado por comunicação, então eu trabalhei em rádio durante muitos anos, né? E para mim assim sempre foi muito difícil imaginar que a rádio um dia teria uma concorrência, né? Porque primeiro quando surge a rádio, depois que surge a televisão, se imaginou que quando viesse a televisão, o rádio ia perder o seu poder. E não, o rádio continuou sendo
Aí depois veio a rádio FM, né? E aí começou a era do digital e pensou, agora vai acabar. E a rádio começou, né? Ainda hoje, quem é muito apaixonado por rádio tem dificuldade de admitir, de aceitar que hoje nós temos uma outra forma de comunicar que é grandiosa, extraordinária e poderosa, que é o digital. Então, para vocês hoje vocês, né, a gente aqui na Escola de Adoradores sentiu necessidade de ter alguém que tomasse conta das nossas redes sociais. Porque imagina, geralmente o dono da empresa, ele tem a ilusão de que ele consegue fazer tudo. É para postar? Pode deixar que eu posto. Mas tem que fazer um tráfego pago. Deixa eu pegar um tutorial aqui. Pega um tutorial lá, aprendo rápido e começa. E aí não tem a manha. Como eu já diria lá o meme, né? Quem não tem a manha não venha não, né? Sem a instrução de um profissional. E aí que entra a história de vocês, né? Entrelaçando aqui com a gente nesse caso. Então hoje vocês fazem o quê e que dores vocês sanam, que dificuldades vocês estão, através do trabalho de vocês, solucionando para a cartela de clientes de vocês. Perfeito. Eu acho que eu posso começar, aí o Davi dá um prosseguimento. A gente acredita que a empresa em si ela tem vários pilares. O Davi vai estar expondo depois, né? São 6 pilares. E, obviamente, a gente conseguiu identificar algumas oportunidades nesses pilares, que é principalmente captação e venda. No que tange a captação, né? Hoje uma empresa que não vende, ela está em decadência, né? Ela não está conseguindo de fato atingir as metas, ela não está conseguindo trazer novos clientes, não está conseguindo ter faturamento. Tendo em vista isso, a ideia do tráfego pago hoje, que é uma das soluções que a gente oferece, nada mais é do que trazer mais clientes para essa empresa, aumentar essa base de clientes, como foi o caso da Escola de Adoradores. Você estava com uma demanda em querer aumentar o seu número de alunos, a gente entrou com a agência Mandril para sanar essa dor, para aumentar e trazer pessoas do nicho musical, né? Trazer alunos novos para cá. Então hoje, a nossa solução principal, apesar de existirem outras, é principalmente atrair mais clientes para essa empresa, através de anúncios no Google, quando alguém pesquisa ali, exemplo, escola de música em Belém, ou quando alguém já tem o interesse de fato em música, quer estar colocando o seu filho ali numa escola, ou está procurando algo relacionado à educação, aquele seu anúncio está aparecendo para aquele pai, para aquela mãe, aí é onde a gente atua. Sabe aqueles anúncios ali que não param de aparecer, ficava repetindo a todo momento, a gente atua dessa forma. Então, foi uma das formas que eu consegui identificar lá atrás, que era uma dor que até então, em 2019, não era tão praticado assim, apesar de existirem algumas empresas que já utilizavam tráfego pago, mas aonde eu consegui visualizar, através de pequenas empresas que eu comecei a atuar. As pessoas investiam um valor, que muitas vezes o primeiro cliente em particular, né, ele investia na televisão, ele investia em um tal canal, eu não posso falar o nome, mas ele investia uma quantidade muito interessante, por volta aí de 5, 7 mil reais. E investindo a metade do valor, a gente conseguiu trazer mais do que o triplo de resultado que ele tinha por intermédio da televisão. Então foi uma das formas que eu consegui identificar e visualizar, poxa, aqui é uma oportunidade não só para um nicho específico, mas para toda empresa. Toda empresa precisa vender. Então foi um start que a gente teve e começou a, de fato, trazer várias empresas para a nossa cartela de clientes. Tá, só para efeito de pessoal, né, que assiste a gente entender de fato o que é a coisa. Porque, por exemplo, eu, como qualquer um outro que gosta de tecnologia, eu gosto de internet, é uma coisa que hoje não tem como a gente viver. Por isso estou aqui com podcast no YouTube e no Spotify. Mas, assim, como eu falei, a gente tem às vezes a ilusão de que basta eu pegar um anúncio que eu fiz, faço um post na internet, esse post, o que é que eu vou fazer? Eu vou impulsionar e, na minha cabeça, de leigo no assunto, eu imagino, eu estou fazendo tráfego pago. Eu impulsionei o vídeo, né, tive alguns resultados, mas aí eu não tenho estratégia nenhuma, eu simplesmente peguei algo, joguei lá e coloquei o dinheiro.
eu não tenho métrica, eu não tenho capacidade de fazer avaliação daquilo que está dando resultado, eu não sei exatamente que horários, que público, enfim, são os detalhes que eu sei que vocês vão trabalhar em cima. Então, para fazer essa diferença entre o tráfego pago e um simples impulsionamento que alguém faz, eu queria que vocês didaticamente falassem isso, até vendendo também, né, o trabalho de vocês. Perfeito. Aproveitem, façam o nome de vocês. Perfeito. Bom, existe realmente uma diferença muito grande entre o tráfego pago, de fato mais especializado, do que aquele simplesmente impulsionar. Quando a gente aperta naquele botão impulsionar ali, de fato aumenta o alcance, você consegue trazer mais seguidores e tudo mais, só que não tem um objetivo muito claro. Geralmente, quando você investe ali em uma propaganda, você quer ter um efeito em vendas, né? Dar um exemplo muito, muito didático aqui. Vamos supor que você tem uma pizzaria. Sua pizzaria, você aperta ali, você faz um post ali, um vídeo muito bacana, e você aperta ali no botão impulsionar, investe uma quantia, só que o seu anúncio está aparecendo para crianças, seu anúncio vai estar aparecendo 9 horas da manhã, sem programação alguma, ele vai estar distribuindo, você tem uma pizzaria aqui em Belém, as pessoas lá em Marituba vão estar observando o seu anúncio, ou seja, você está torrando dinheiro. Então, até você conseguiu atingir ali um alcance e tudo mais, só que as vendas de fato não geraram, então, não teve resultado efetivo. Foi só algo muito aparente ali, pessoas curtindo, seguidores e tudo mais. Quando a gente vai trabalhar de fato com tráfego pago, a gente tem objetivos muito claros. Por exemplo, você quer vender. Vamos supor que você tem a pizzaria ali. A gente vai de fato nichar, vai fazer uma filtragem completa de pessoas que têm interesse em pizza, pessoas que têm interesse em fast food, pessoas que têm interesse, por exemplo, têm comportamentos de compra na internet, ao ponto de que quando a gente soltar o teu anúncio, as pessoas vão atrás de fato de fazer uma compra, de adquirir o teu produto, seja lá qual for. Então, essa é uma diferença bem clara do tráfego pago para simplesmente impulsionar. Não é tão disperso assim. Coisa interessante que eu costumo sempre fazer analogia para ficar talvez mais claro ainda, é como se, sabe aqueles aplicativos ou algo do tipo que tem a ferramenta, para quem trabalha com audiovisual, vem, por exemplo, parte do OBS ali, aí tem a página simplificada e tem a página avançada. Então, de fato, o impulsionar, ele seria o básico. E a ferramenta profissional e, de fato, avançada é a que é feita no gerenciador de anúncios do Meta, que é o que faz a gente realiza o tráfego pago em cima. Então, o impulsionar tem o seu valor? Ele tem. Só que ele é uma ferramenta básica para a experiência do usuário final. Então, muitas vezes, aquele usuário que quer ter um maior alcance, só isso por si só, talvez não vale a pena para ele contratar um serviço de tráfego pago. Mas para quem então vale a pena? Para aquela pessoa que de fato quer uma gestão profissional de anúncios. Aquela pessoa que, como o Matheus bem colocou, tem um objetivo de venda. É uma ferramenta de fato para ajudar na captação de clientes para um negócio. Então, deixando mais claro, uma ferramenta é básica e uma ferramenta é como se a gente tem 5 opções, colocando só a título de exemplo, 5 opções, e de repente a gente abre a avançada, e que a avançada vem aquele negócio daquele tamanho que de fato só um profissional muitas vezes vai conseguir manipular da maneira correta. Ele vai ter diversas opções ali dentro que acaba sendo muito mais, até em termos musicais, né? Posso falar uma grande bobagem agora, mas eu imagino que tocar um violão é muito mais simples do que tocar uma harpa. Não sei se eu estou equivocado, mas pela quantidade talvez de cordas, enfim. Então é como se fosse, talvez não seja o melhor exemplo, mas um é muito mais básico porque as variáveis ali dentro são muito menores do que se tu partires do próprio violão, né, não precisa nem fazer essa comparação para ninguém ficar chateado, né? Do próprio violão, você pode dizer, eu aprendi com meu tio a tocar violão. Isso. E ele me ensinou, eu sei fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza, eu sei os acordes maiores e menores. Aí você vai dizer sim, mas só que existe uma coisa chamada campo harmônico. Já não sabe. Já não vai saber, que só quem estudou teoria musical que vai poder te levar. Então, por isso existe o curso básico, médio e avançado. Perfeito. Né? Acho que... é excelente seu exemplo. É basicamente isso. Por exemplo, eu hoje sou esse daí que aprendeu com o tio, basicamente.
mas eu tenho plena convicção que eu não sei, por exemplo, campo harmônico é uma palavra bonita, mas que eu não sei o que tem dentro dela. Então, a diferença entre impulsionar seria essa, uma versão ali bem básica. Você sabe, tem uma determinada utilidade, você consegue tocar, tirar uma outra música se olhar a cifra, que é como eu faço hoje, mas você por si só não consegue ouvir uma música e já saber o que vai fazer, e você nem, no caso do impulsionar, você nem tem os recursos necessários para fazer determinadas campanhas ali dentro, como numa ferramenta profissional você consegue. Agora, assim, é claro que existem os passos, né? Vocês como profissionais da área, vocês vão chegar numa empresa, né, que já tem rede social, já faz um trabalho, ainda que nesse nível básico, e vocês fazem aquela pesquisa, o que é que vocês querem, quais são esses passos, o que vocês observam, o que vocês precisam, o que um profissional da área de vocês precisa de uma empresa, né, que ela ofereça para vocês em termos de informações, essa pesquisa que vocês fazem ali, como é que é esse caminho? Perfeito. Como o Matheus falou que havia me mencionado, sua pergunta veio muito a calhar nesse momento. Vamos lá. De acordo com um dos caras aí do marketing, quando a gente fala de branding, o nome dele é David Aker, que ele tem um livro chamado On Branding, ele defende marketing, ele define marketing como o rosto de uma estratégia de negócio. Acho que é muito bom a gente pontuar isso. Então, tem muitos empreendedores que muitas vezes eles buscam que o marketing vá mudar o negócio deles. Só que não é bem o que acontece. Marketing é um reflexo do que já acontece quanto estratégia daquele negócio. Então, o primeiro ponto que o empreendedor tem que deixar muito claro para a gente é quais que são as estratégias do negócio dele. Hoje a gente entende que uma empresa é constituída de 6 pilares. Os 3 primeiros, eu vou dividir dessa forma, são os pilares internos e existem 3 pilares externos. Quais seriam esses 3 pilares internos de uma empresa, Davi? Seriam os projetos, os processos e a gestão de pessoas. Então toda empresa tem que saber onde ela está e onde ela quer chegar. Muitas vezes não vai ser o marketing que vai definir isso. Não, é uma organização interna. Então, onde você está e onde você quer chegar. Como está a gestão de processos para que, de fato, você venha sair desse ponto A e venha chegar nesse ponto B? Como é que está articulado os processos? Você está fazendo tudo na aleatoriedade? Então, de certa forma, você não... Muitas vezes, se ocorreu um problema no meio do caminho, você não sabe nem onde ocorreu. Eu costumo muito comparar o processo a uma máquina. Se a gente tem uma máquina, tem um manual dela, o construtor de uma máquina, ele sempre sabe. Começou um barulhinho, eu já sei que é naquela peça. E numa empresa não é diferente. Se a gente tem processos bem estabelecidos, a gente consegue dizer, o problema está ali. Porque não está passando, vamos supor que o processo de uma empresa seja estabelecido em 4 etapas. Se não está chegando na 4ª, é porque houve um problema ou na 3ª, ou na 2ª, ou na 1ª. Não, mas passou da 1ª etapa, passou da 2ª, mas não chegou na 4ª, onde está o problema? Na 3ª etapa. Então, voltando, entendemos que uma empresa é constituída de 6 pilares, projetos, processos, e nenhum processo se coloca na prática se não tiver uma boa gestão de pessoas. Como você bem mencionou, às vezes o empreendedor quer fazer tudo, e aí reside um grande erro. Eu acredito muito no princípio que a gente tem que repartir para crescer. Então, sozinho a gente não vai conseguir. Pontuados os 3 pilares internos, projetos, processos e pessoas, a gente vai para os 3 pilares externos, que seria o quê? Captação, venda e entrega. Captação, de fato, uma empresa precisa estar constantemente captando clientes, porque se ela não tiver captação de clientes, se ela não tem oportunidades de venda, então basicamente é a base, não está entrando ninguém, vai vender para quem? Então é interessante captar clientes. Existem diversas ferramentas para isso, dentre uma que nós trabalhamos preponderantemente, que é o tráfego pago para isso. E aqui a Escola de Adoradores, hoje a gente não faz a gestão de rede social no sentido de fazer os posts ali, mas a gente trabalha com essa parte de anúncio e eu acredito que vocês já sentiram um impacto. Acho que foi por volta de 8 dias e vieram 300 contatos a mais para vocês de captação. Uma vez pontuado isso, chegaram os contatos, a gente vai para o pilar da venda, que hoje particularmente é um setor que a gente tem crescido muito dentro dele aqui na cidade. Por quê? A maior parte das pessoas fazem um tráfego pago, só que quando a gente vai para um comercial, via de regra, a equipe comercial acaba não tendo muito aquela experiência. Isso faz total diferença, porque o contato chega, todavia ele precisa ser convertido.
Então, o que a gente chama, até no meio digital, de um lead, que seria basicamente um contato em potencial para se tornar cliente, ele precisa de um incentivo, ele precisa de um guia que o convide a agir, tomar uma decisão, e esse guia é o vendedor. Então, captação, venda, e a gente vem para o último pilar, que seria a entrega. Porque não adianta marketing bom, é até um jargão que tem, marketing bom não conserta produto ruim. Então não adianta fazer a melhor campanha de marketing que uma hora a empresa. Por exemplo, hoje aqui eu posso dizer sem medo nenhum que vocês têm um bom produto. Apesar de a gente não ter uma relação comercial há muito tempo, mas eu posso dizer por conta do tempo que vocês têm de empresa. Então tem muita empresa nova que hoje a gente toma até um certo cuidado. A empresa é muito novinha e muitas vezes não pensou nem no produto dela. O produto dela não está bem modelado, então ela não consegue. A gente até traz a demanda, às vezes conserta o processo de venda, mas no que diz respeito à entrega, ela não é boa, de fato, no que ela propõe, o sucesso que ela propõe entregar para aquele cliente. Então, o que hoje um negócio, a gente precisa que uma empresa muitas vezes traga para a gente? Uma estratégia de negócio. O que seria essa estratégia? Um projeto bem definido de negócio. Qual é a meta dela a ser atingida? E a gente está falando de metas reais. Porque, por exemplo, já chegou uma vez, a gente reuniu com uma pessoa de fora do estado, que ela estava com faturamento aí, uma empresa X, de R$900 mil por mês. E eu perguntei, sempre faz o alinhamento de expectativa, qual é a sua expectativa em torno do serviço que a gente vai fazer? Não, eu espero que vocês venham me trazer o faturamento de R$2 milhões. Aí eu falei, tudo bem. Mas há quanto tempo você está faturando 900 mil? Só não, a gente já tem a empresa aí há 22 anos e a gente está faturando 900 mil nos últimos 3 anos. A gente chegou ao faturamento auge nos últimos 3 anos mensal, esse faturamento deles, tá? R$900 mil. Eu falei, beleza. E em quanto tempo você espera que a gente leve o seu faturamento para 2 milhões? Eu acho que uma semana. Aí eu olhei para ela e falei, todo respeito, a gente não faz mágica. Então ela demorou 20 anos, eu vou colocar assim, 22 anos para conquistar um faturamento de R$900 mil, e ela esperava que em uma semana a gente fosse aumentar. Então, muitas vezes a gente precisa que a empresa traga métricas reais para a mesa. Então, comparando com os seus resultados anteriores. Claro, que se o nosso serviço é contratado, que a gente não tem que continuar como antes. Mas sempre, inclusive eu estava conversando, inclusive aqui antes de a gente iniciar o podcast, sempre a gente traz análise para percentual. É muito mais real a gente tratar percentual. Então, se antes, exemplo, uma empresa X captou 100 clientes e com a nossa entrada ela passou a captar 200, isso não é um resultado promissor? Claro que é. A gente aumentou em 100%. Isso é uma métrica descomunal, muito boa de se ver. Só que, todavia, eu digo que o empreendedor, ele também muitas vezes sofre da síndrome do olho grande, né? Então ele vê, ele, antes de a gente entrar, às vezes ele queria aumentar 20%, a gente aumentou, 100%, aí não, mas eu preciso aumentar em 500%. Eu entendo que a gente tem que ter essa visão de crescimento, mas... Real, né? Tem que ter realidade. A gente tem que ter o pé no chão. Então o que a gente precisa do empreendedor? Um projeto bem definido, muitas vezes processos bem definidos. Se a gente entra só com a parte de tráfego pago, muitas vezes que o time de venda esteja ali cada dia mais buscando se qualificar, buscando dar atenção devida àqueles contatos. A gente precisa de fato que a empresa coloque a estrutura dela à disposição para a gente não caminhar por ela, mas para a gente caminhar com ela. Que eu acho que por exemplo, a gente tem uma situação, vou contar uma situação recente. Não vou citar nomes também para não... Mas a gente ouviu falar muito de um restaurante aqui de Belém. E constantemente estava vendo. Como eu gosto muito de restaurante, aparece direto, né, na minha timeline lá sempre está aparecendo restaurante. E a minha esposa, bora conhecer esse aqui. No dia do evento lá do Marcos Almeida, a gente saiu de lá, saiu tarde, né? Aí, bora lá, já não estava tão longe, bora. A gente foi. Só que, de fato, o horário já tinha estourado, mas estava aberto ainda. Como estava aberto, que bom, está aberto. Nós entramos no restaurante, sentamos à mesa, tinha gente ainda comendo, e esperamos. E não veio ninguém para dizer, olha, não estamos mais atendendo. Já até imagino. Vi passar a moça lá carregando o troço, aí a garçonete, mas ela não deu uma menor atenção, até que passou uma e eu chamei. Aí eu perguntei, vocês ainda estão servindo? Ela disse, não, a cozinha não está mais servindo. Entrega comprometida. Eu não volto nunca mais lá. Sim. Por quê?
Cara, Se for o mesmo lugar que eu tô pensando, eu demorei Captação 2 horas e para venda. chegar meu pedido lá. pois é, se chegar, Todo e mundo eu já tinha reclama de lá ouvido mesmo. já reclamações desse lugar. Se tivesse unânime. chegado, dissesse, olha, queridos, a gente encerra tal hora, mas a gente espera você numa próxima aqui, mais cedo, e teremos o prazer de... Não, simplesmente a moça, a garçonete, tipo assim, parece que ela olhou, caramba, vem esse chato pra cá, tô querendo ir embora pra casa. Foi assim que nós nos sentimos, né? Sim. Enfim, então, quer dizer, eu penso que o pessoal daqui que está fazendo o tráfego pago cumpriu o seu papel. Sim. Tanto é que eu fui lá por conta disso. Sim. Mas quem vende lá, quem atendeu lá, não fechou o negócio. Lá na boquinha do funil, lá, né? Não se resolveu. Isso é muito importante, né? Não adianta simplesmente, vou investir em tráfego pago, tá? E esse é um trabalho que fez diferença com vocês, porque vocês vieram aqui na escola, conversaram com as meninas que atendem, né? Estão dando esse acompanhamento, olhar, porque vocês sabem que isso também pode comprometer o serviço de vocês, porque chega uma hora que a gente vai arranjar um culpado. Sim. Né? E geralmente quem está investindo vai querer culpar quem é mais caro, Sim. justamente para não pagar. Sim, né? sim. Enfim, mas e no teu papel aqui, você também, depois que primeiro veio o Davi, né, fazia a venda, na verdade já veio porque o Joel, que é o nosso diretor musical, já tinha ouvido falar dele lá numa barbearia. Sim. Né? Quer dizer, esse contato, pessoas, né, como você falou, pessoa, o importante é pessoa, de um para outro sempre é muito importante, pessoas. Mas aí depois de fechar o negócio, tudo veio você, e aí você foi trabalhar de fato as estratégias, né, o produto em si no sentido do que vai ser divulgado, os vídeos. Fala um pouco desse momento aí. Perfeito. Bom, logo a gente tem um processo de implantação, né? A empresa, a gente já tem desenvolvido esse processo onde a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, os objetivos do teu negócio. Então, esse período de implantação, inicialmente a gente precisa fazer uma reunião de alinhamento. Por quê? A gente precisa entender quanto está faturando hoje, quais são as tuas expectativas a curto, médio e longo prazo. A gente precisa entender também em que etapa a gente vai bater. Exemplo, hoje a gente está no período aqui da Escola de Adoradores de matrícula. Obviamente, o marketing ele precisa estar voltado para essas estratégias, principalmente de venda. Mas e depois? O que a gente vai precisar fazer? Existem ações para pegar também o marketing ali, ele precisa atuar não só no período sazonal. O erro de muitas empresas, principalmente onde existem campanhas sazonais, poxa, só vou querer fazer campanha aqui de São João, só vou fazer campanha aqui de festa de Natal, Páscoa e etc. Só que elas só ficam naquela mesmice. Então a gente precisa identificar, e é um trabalho que a gente faz interno e exige muito estudo, a gente precisa identificar uma forma de se diferenciar. Então simplesmente uma campanha sazonal acaba não gerando diferenciação. Por quê? Quem está fazendo campanha de Black Friday, campanha de Natal, campanha de seja lá o que for, todo mundo. Então você vai estar disputando com todas as empresas que estão fazendo a mesma coisa. Então acaba não gerando nenhum tipo de competitividade. Tendo em vista isso, inicialmente a gente faz essa análise de mercado, a gente precisa entender a demanda do teu serviço. Exemplo, a gente entende que existem mais pessoas procurando a respeito de, pegando já do teu nicho, né? Mais pessoas procurando ali a respeito de aprender a tocar violão do que violino. Eu vou ter que dar uma atenção a mais para o violão, vou ter que dar uma atenção a mais para a aula de técnica vocal e por aí vai. Então a gente precisa entender o teu negócio, entender os teus serviços, para a gente conseguir de fato elaborar uma estratégia coesa e consistente, para a gente conseguir estar rodando ali, estar de fato gerando um impacto. Então as etapas de implantação basicamente são a parte de alinhamento de expectativas. Depois a gente vai precisar entender o que está acontecendo. Muitas empresas que a gente vai, é até engraçado, porque muitas empresas acreditam que o tráfego pago não funciona. E quando a gente vai identificar, a gente consegue ver por que não funcionou. Porque antes de qualquer coisa não foi feita uma estratégia bem consistente, não foi feito um estudo de caso, não foi feito, por exemplo, um estudo do público. Hoje a gente entende que, não pegando só o seu nicho. Foi genérico, não foi personalizado. Foi muito genérico. Né? Hoje a gente fez uma campanha, por exemplo, posso pegar aqui um exemplo de
Pegar um exemplo um pouco diferente do teu nicho. Exemplo aqui a gente roda tráfego também. Então a gente é suspeito para dizer. Mas a gente roda tráfego e, obviamente, o nosso anúncio não vai aparecer para qualquer pessoa. Eu quero atingir empreendedores. Então vai ser feito, de fato, foi feito um estudo de caso, foi feito um estudo ali do público para a gente, de fato, estar alcançando as pessoas corretas. Então todo esse estudo que é feito previamente, a gente vai começar a criar uma forma de trabalhar com essas empresas. Não vai ser nada feito de maneira genérica, uma coisa que a gente foca muito é em resultado. Então, que muitas agências, muitas empresas hoje acabam vendendo até de maneira errônea, e o empreendedor acredita que o marketing é isso, são postagens bonitinhas, é um vídeo ali para reels que muitas vezes é até muito bonito, dá uma curtida ali, tem muitas pessoas interagindo, só que não gerou a venda. Apesar de ser muito bonito, não foi nada estratégico, não foi nada elaborado. Então a nossa ideia em si, numa implantação, é fazer isso, é a gente identificar o objetivo daquele empreendedor, daquela empresa, e montar um plano estratégico em torno daquilo, identificando demanda, identificando público, identificando tudo. Então, acredito que é basicamente isso. Queria incluir alguma coisa? Não, deixa eu acho interessante que você falou da sazonalidade. Por exemplo, a gente tem aqui os períodos de matrículas, né? Então a gente começa a matricular eu digo aqui na Escola de Adoradores, no mês de maio, no primeiro semestre, e no mês de novembro, no segundo semestre. A gente começa o período de matrícula. Mas existe uma coisa interessante que eu vou chamar aqui de processo de retroalimentação. De que forma? Quando você vem e diz, cara, não adianta só trabalhar no período de matrículas. Certo. A escola precisa existir antes de fazer matrícula, ela tem que existir. Então ela tem que ser vista, ela tem que ser conhecida, né? Então isso já sai da sazonalidade. Mas isso também, quando você tem uma equipe, né? Eu vou levantar a bola aqui para vocês, se eu consigo um desconto. Mas quando você entende isso, no caso, quando o empreendedor entende isso, aí existe um processo de retroalimentação. Como assim? Bom, eu tenho meus cursos naturais, normais da escola, que já é o tradicional da escola, o que a gente faz, né? Que abre matrícula em maio e abre em novembro. Só que quando você começa a fazer tráfego pago, você começa a entender que você pode estender. Né? Existem as variáveis que vão aparecer, inclusive, na demanda que o tráfego pago vai gerar para a escola. Porque quando eu começo a receber gente que diz, eu queria matricular minha filha aí e tal, para estudar violino, tal. Qual é o dia? A gente diz o dia aí, mas não tem algum curso para mim também? Tipo, tem curso de teologia aí? Legal. Aí, ou seja, já gerou uma demanda e eu, como empreendedor, conseguiu ver uma oportunidade. Já vi uma oportunidade, já crio um produto, né? E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso valida, né? Porque é a visibilidade, não tem outra coisa, né? Você ser visto, não por todo mundo, porque é bom ser visto por todo mundo, mas quem quer vender tem que ser visto por quem potencialmente quer comprar. Exato. Não é isso? Agora, sim, continua. Não, o que você falou é perfeito com relação a olhar essas oportunidades. Hoje, vamos supor que por algum motivo amanhã a gente parasse de rodar o tráfego pago aqui. Vocês iam sentir bastante. Porque é algo que eu digo, é um vício do bem, né, para um negócio. Porque estar posicionado para oportunidade. Justamente como você falou. Então hoje, acho que nas últimas 2 semanas a gente se posicionou, digamos assim, modéstia à parte, tão bem para oportunidade com o nosso próprio negócio, que a gente teve que parar de rodar tráfego pago nas últimas 2 semanas pra gente, porque o nosso volume de indicação tá louco. Muita loucura. A gente tá recebendo muita indicação. Inclusive, antes de começar o podcast aqui, já mais uma venda executada, por exemplo. Indicação, toda hora a gente procurando a gente. Acredito que também, modéstia à parte, fruto do nosso trabalho, muitas vezes feito de maneira honesta. E uma coisa que eu gostaria de pontuar que me veio à mente ainda agora, inclusive enquanto o Matheus falava. Por que muitas vezes o nosso serviço acaba sendo... Qual seria o diferencial? Eu acredito porque tem muita gente no marketing digital, e fica até um adendo aí para os gurus aí do marketing digital. Aí.
Muito se fala hoje na internet, por exemplo, para a pessoa não fazer uma faculdade, para ela não fazer... Eu até digo, e eu falei isso na cara de um empreendedor, o Matheus vai lembrar disso, dono de uma loja de carro aí. Eu estava dando umas recomendações para ele estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, justamente porque eu estava sentindo falta de projeto na empresa dele, estava sentindo falta de uma série de fatores que estavam prejudicando o nosso serviço. Eu falei, você precisa estudar, entender mais um pouco sobre o seu negócio. Aí ele, não sei o que, se quisesse estudar eu faria a faculdade. Eu falei, não, negativo. Hoje você, dependendo de quem for, eu não defendo muito essa visão. Mas eu entendo até que uma pessoa pode abdicar de fazer uma faculdade. Mas jamais parar de estudar. E o que eu vejo muitas vezes com relação ao marketing é que muita gente acredita, nosso segmento é um segmento que, por ter muita demanda de pessoas, a gente consegue fazer, dependendo do valor financeiro, dinheiro assim, ó, muito rápido. Então o cara começa a ganhar ali 5, sei lá, 10 mil reais por mês e ele, não, tô confortável, 15 mil, 20 mil, tô confortável. E para de estudar. Só que ele se acomodou, ele não vai conseguir trazer o diferencial. O digital, ele tem os seus benefícios, como a gente está falando aqui, mas ele também tem os seus malefícios. No sentido de que ele é muito rápido. É uma era extremamente acelerada. Então, se você não buscar uma atualização constante, você vai ficar com estratégias muito para trás. Sim. E você vai não somente se prejudicar, mas você vai prejudicar os seus clientes. Então, constantemente você tem que estar estudando. Pode abrir mão de uma faculdade. E é o que até me incomoda, porque muitas vezes eu vejo muita gente, algumas empresas, não todas, né? Mas eu conheço algumas empresas pelo tempo que a gente atende mercado, que eu vi que a pessoa terminou no digital porque ela não deu certo, falando o português claro, não deu mais certo em nada. Quando hoje a gente está no digital, não é porque por isso que eu faço questão muitas vezes até de ratificar a nossa história, não estou no digital porque nada deu certo. Podia ser hoje segundo tenente aí, desde os 20 anos, talvez já tivesse até faltado para ser primeiro tenente da Marinha Mercante. Não é uma segunda opção, é uma primeira opção. Então, até para quem está assistindo aí, for do marketing, tiver interesse, que seja a sua primeira opção. Não faça disso sua segunda opção, porque você vai ser medíocre. Vai ser só mais um. É bem claro, é bem visível, até por conta do público que vocês vão alcançar. Se você chega na minha sala para conversar comigo, né, e claro que eu vou olhar, eu sou muito observador, né? Se você chega na minha sala e você vê meus livros lá e você faz comentário de um livro, né, como tu comentaste lá do Freud, psicologia, né, ele chegou lá também, viu? E você já demonstra que você não é apenas alguém que está fechado dentro de e sabe fazer coisas na internet, porque esse é o problema. Eu sei fazer coisas na internet, cara. Sim. Isso não vende, né? Então, dependendo muito, eu sou muito exigente quanto a isso. O cara quer me vender, tenha um bom papo, saiba conversar, tenha um bom papo, saiba tomar... Ele não pode tomar café, né? Sim. Tomou um bom café comigo já, né? Mas demonstrar conhecimento, não só demonstrar conhecimento rígido naquilo ali, mais profundo, você ir além, você saber conversar, isso é tão importante. Isso não vem do nada, isso vem com estudo, leitura, cursos, pesquisas. E não só isso, a própria internet está cheia de coisa para a gente pesquisar, um monte de curso online. Essa geração não pode mais reclamar, não tem oportunidade, porque tem muita coisa aí para a gente mergulhar, para a gente pesquisar, né? Eu vou caminhar, eu sou daquele tipo que eu saio para caminhar, eu caminho de segunda, quarta e sexta, lá no Parque do Utinga. Eu levo meu Kindle, chego lá no final, vou ler um livro, eu não gosto de perder tempo, eu estou lendo constantemente, porque aí você expande o seu conhecimento. Então, às vezes você vai ajudar até alguém que mesmo dentro do negócio dele, ele não conseguiu enxergar uma oportunidade, e você, por essa elasticidade aí, né, por essa capacidade de ter um olhar um pouco mais aqui de cima da montanha, você diz, e por que vocês não atuam aqui? Cara, eu nunca tinha visto. Sim. Que é isso? É visão alargada pelo conhecimento. Concorda, Matheus? Concordo. E é verdade. Recentemente eu estava conversando com uma cliente, né, empreendedora. Ela estava muito perdida mesmo, né? Em relação a como ela conseguiria organizar os processos dentro da empresa dela. Ela falou, Matheus, eu não tenho tempo para nada, eu não sei mais o que fazer. O que eu sei fazer é fazer a venda dela. Eu não vou falar quem em particular, mas eu só sei fazer essa parte técnica aqui.
É isso que eu me especializei, eu sei fazer isso com excelência. Eu não consigo coordenar as pessoas. Eu estou fazendo o papel da pessoa que eu contratei. Eu não sei o que fazer. Obviamente, né, hoje a gente estuda vários segmentos, principalmente essa parte de gestão. E o que tu falaste é muito bacana, porque parece que tu estava enxergando lá de cima um problema que é muito pequeno. E eu falei, olha, minha amiga, tenta pegar por esse caminho aqui. Essa pessoa que tu contratou aqui, ela tem que exercer esse papel para tu conseguir ter mais autonomia. Tu tem que deixar essa pessoa ter mais autonomia para conseguir executar, né? Exatamente. Tu quer que ela faça do jeitinho que tu faz, mas não é assim, talvez ela faça até melhor. E ela, caramba, é verdade. E no final, eu fui convencendo ela de alguns pontos. Ela, poxa, Matheus, realmente, tu mudou a forma de eu pensar. Muito obrigado, de verdade. E aí depois o Davi entrou lá em outra conversa e eu acredito que as coisas acabaram se transformando justamente por conta de um conhecimento. Que às vezes pra gente é muito simples, né? A gente fica muito, poxa, querendo agarrar muita coisa, mas que fez total diferença no negócio dela, na vida dela. Poxa, mas eu estou até mais leve depois dessa conversa. Perfeito. E eu acho que é muito bacana. A gente sempre tá buscando conhecimento, sempre estudando, sempre buscando, não só para o nosso negócio, porque eu acredito que tudo que a gente aprende para o nosso, a gente é empreendedor. Então, uma dor que eu estou sanando na minha empresa, talvez tu tenha na tua. Perfeito. E aí, a gente vai trocando figurinha. Eu acho muito legal essa... Bom, por incrível que pareça, nosso tempo já acabou, na verdade extrapolamos aqui, né? Mas foi muito bom conversar com vocês. Vamos ter outras oportunidades, estamos aí trabalhando juntos, né? Inclusive, fica o convite. Receber lá. A gente vai lhe receber lá no nosso podcast. Lá no podcast de vocês. Fiquei motivado, a gente vai fazer. Isso, vamos fazer, né? É muito bacana. É muito bom. Eu acho, assim, eu particularmente me realizo, né? A gente já vai fazer no próximo semestre 2 anos de podcast. Já estamos com quase 100 episódios no ar. Né? Legal. Quase 90, né? Tem 80... então já tem bastante conteúdo aí no ar. E assim, gente, até aproveitar, vocês que ajudaram a gente a chegar em 1000 inscritos, nos ajude agora para ir lá para 2000, 3000, como diz o pessoal, para as cabeças, né? É você que vai ajudar a gente, é você que está acompanhando. A gente sabe que tem gente que está direto, que não perde nenhum episódio. Eu tenho muitas pessoas que não perdem nenhum episódio. Cada episódio tem a sua direção, a gente sempre conversa assim, um papo muito livre, sem roteirizar muito, mas tentando sempre, de fato, levar bom conteúdo para vocês. Então, Matheus e Davi, muito obrigado por terem vindo aqui. O tempo passou muito rápido. Verdade. É só a gente que não gosta de falar, eu e vocês. Já disseram que eu estou já igual o Faustão, que às vezes eu não deixo ninguém falar. Mas foi bom, foi um papo muito bom. E assim, fale um pouco mais do trabalho de vocês, deixa contatos, se quiser a gente vai deixar aí, na verdade, né, as redes sociais de vocês, e a gente continua juntos na parceria aí com a Escola de Adoradores. Show de bola, show de bola. Davi do comercial, acho nada melhor do que ele fazer nosso merchan. É verdade. Olha, o nosso serviço se destina, né, a você aí que é empreendedor, é empreendedora e de fato busca um diferencial de captação para o seu negócio. E um erro que acontece muito, às vezes você investiu centenas de milhares de reais num bom porcelanato, num granito para o seu banheiro e não investiu no que realmente importa, no cliente dentro do seu empreendimento. E é isso, essa que é a nossa proposta, trazer o cliente para dentro do seu negócio para gerar de fato faturamento e, enfim, desenvolver um bom trabalho, acredito sim, como a gente tem desenvolvido aqui na Escola de Adoradores. E eu agradeço demais a conversa aqui, a oportunidade de trabalho. Obrigado se quiser nos seguir, siga lá, TA Produtora, tá? Só pesquisar lá no Instagram que vai ser um prazer. Você vai me ver lá numa foto central, vai ver até que a gente já fez uma coberturazinha ali fotográfica no Djavan, enfim, você vai ver que é bem legal. Maravilha. Obrigado pelo espaço, de novo, né? Espero que de fato a gente consiga. Eu me senti muito motivado aqui. De fato, a gente vai fazer esse podcast acontecer, né? E você vai ser um dos nossos convidados lá. Maravilha. Muito obrigado. Bom, deixa eu aproveitar, né? Deixa eu aproveitar também. A gente abre aqui espaço para fazer propaganda e eu preciso fazer propaganda do Nicolai, né? Acho que eu nunca falei. Nicolai, estou te devendo, né? Isso, né? Nicolai é o nosso filmmaker, produtor, editor, fotógrafo. Então, se você precisa de gente boa, que sabe trabalhar com fotografia, com filmagens, vídeos, edição, produção,
tá aqui. Como ele que vai editar, ele vai colocar isso para você, tá bom? Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro programa desse novo horário. Toda quinta-feira agora, às 9 horas da noite, tem episódio novo do nosso Sem Tríade. Fica na paz e até o próximo.